Normas seguidas por cada um dos cardeais eleitores, cumprindo tradições consolidadas na história e que serão agora tema para a conversa com João Francisco Pereira, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado, João, por estar no programa Eclésia. Se quisermos olhar a história destas reuniões cardeais, teremos que remontar a que século? Então, a eleição do Papa, nesta modalidade, sobretudo, remete-nos para o século XIII. Portanto, a instituição do conclave apenas se define no Concílio de Lyon, em 1274, e a palavra deriva do latim, portanto, cum clavis, portanto, fechada à chave, portanto, e indicava o lugar onde os cardeais eram fechados para proceder à eleição pontifícia. Portanto, isto também indica que a eleição do Bispo de Roma nem sempre tinha sido assim. Aliás, como em todos os outros aspectos da vida da Igreja, há a mutação, há a adaptação, conforme as necessidades. Por exemplo, nos primeiros séculos do cristianismo, o Bispo de Roma era escolhido pelo povo e pelo clero de Roma, sendo mais tarde alguns bispos das cidades circunvizinhas também se associavam, e este era, aliás, o modo habitual da eleição dos bispos na cristandade. Aliás, esta tradição de ser o clero de Roma a eleger o Papa faz com que, ou pelo menos é sinalizada ainda hoje, pela atribuição de igrejas àqueles que o Papa, apesar de vir em todo o mundo, atribui a certos prelados dentro da cidade de Roma. Os cardeais têm uma igreja de que são titulares em Roma, não é? Exato. Vem daqui desta tradição. No fundo, tenta manter ainda alguma linhagem, portanto, porque isto, efetivamente, estão em Lisboa, divididos, espalhados por todo o mundo, mas de modo a sinalizar que aqueles prelados estão ligados à Diocese de Roma e, no fundo, são, por assim dizer, o clero do Papa, ainda que isto seja de algo tenha também seja um bocado já alterado e pronto, a história encarregou-se de ir ajustando esta situação. Portanto, à medida que o Bispo de Roma assume um papel mais preponderante no quadro da Igreja Universal, também o seu processo de escolha se vai tornando cada vez mais complexo, portanto, no sentido de evitar as interferências dos senhores temporais na eleição do Pontífice Romano, é que vão sendo inseridas progressivamente, ao longo dos séculos, sucessivas normas. Por exemplo, só no século XI é que a eleição do Papa passou a estar reservada aos cardeais. Ainda que... Eram algumas famílias romanas que tentavam interferir nesse processo. Famílias romanas, elites locais, também de outros pontos, portanto, onde já havia alguns reinos consolidados e que pretendiam, no fundo, ter ao seu lado a figura, portanto, mais relevante da cristandade. Portanto, mas dá-se, portanto, isto século XI ainda é antes, portanto, de ser instituído o conclave, portanto, há aqui uma dinâmica também de clericalização dessa eleição. Portanto, no fundo, todos aqueles que são leigos vão sendo apartados, aparentemente, dessa dinâmica eletiva. Portanto, esta dinâmica depois aprofunda-se no século XIII, como eu disse, portanto, quando Gregório X determina que os cardeais eleitores deveriam entrar em seclusão para esta eleição, portanto, no dito conclave, porque este Papa, quando foi eleito, portanto, convém referir que ele não era cardeal, Sim. portanto, os cardeais foi escolhido fora do grupo, e tinha sido um conclave que se tinha arrastado, um conclave, salvo seja, porque ainda não existia, portanto, tinha sido uma reunião que tinha durado cerca de 3 anos, portanto, arrastou-se, e de maneira a evitar isto, e, portanto, mais do que preservar o segredo, hoje em dia valoriza-se muito isso, na altura, obrigar os cardeais a estarem fechados em determinado lugar era para os apressar, sobretudo para que não achassem, porque os cardeais tinham liberdade de circulação, iam, vinham, entravam outras pessoas, portanto, tudo isto fazia com que a eleição do Romano Pontífice se pudesse prolongar durante meses ou anos. Sim. Como é que foi então evoluindo para chegar ao formato, enfim,
a organização que temos hoje? Portanto, é só ainda dizer que, portanto, eu depois queria fazer aqui um apontamento no século XX. Naturalmente, os senhores, os reis, os familiares, as pessoas influentes não deixaram de tentar influenciar. Nós temos, no Renascimento, famílias que conseguem eleger papas das suas famílias, em oposição e depois a outras, portanto, num contexto também de uma Itália fraturada. Estas tensões que se manifestavam durante a eleição do Papa faziam com que, portanto, que os reis tentassem também ter os seus representantes, portanto, já não interferiam eles diretamente, mas tinham cardeais, muitas vezes, das coroas que representavam os seus interesses. Contudo, portanto, no início do século XX, no conclave que elegeu Pio X, portanto, em 1903, aconteceu, e foi a última vez que tal aconteceu, que um cardeal, o cardeal Rampolla, tinha recolhido a parte substancial dos votos e, a certa altura, um cardeal, portanto, delegado pelo imperador austro-húngaro, diz que aquela pessoa não podia ser eleita. Portanto, no fundo, vetava aquela eleição. Isto não era novidade. Portanto, isto também tinha alguma funcionalidade no sentido de evitar com que prelados, cardeais, que tinham conflitos pessoais ou de outra natureza com determinadas coroas, não fossem eleitos para que depois, ao serem papas, não se criassem conflitos melindres que se arrastavam por vezes durante décadas, muitas vezes até à morte ou do monarca ou do papa, para que tal se resolvesse. Portanto, nesse contexto, acaba por ser, apesar de ter havido protestos, indignação, acaba por ser eleito Pio X, que vem a ser um papa com uma ação conhecida, reconhecida, e é ele que vai abolir esse direito de veto. Portanto, os papas que sucedem normalmente estes problemas, normalmente resolvem o o seu pontificado. E estamos no século XX. Isto no século XX. O século XX, claro, o grande acontecimento do século XX na vida da Igreja é o Concílio Vaticano II, e é nesse seguimento que vão ser feitas algumas alterações, não só do rito, naturalmente, como já tinham sido reformados os ritos litúrgicos, portanto, o conclave também vai ser objeto de alguma revisão. Paulo VI também tem uma constituição sobre o conclave, sobre a eleição do Romano Pontífice, onde ainda se prevê 3 formas de eleição do Papa: aclamação, por compromisso ou por votação, sendo que o último documento mais relevante é de 1996, já de João Paulo II, em que são excluídas todas as formas de escolha do Papa, a não ser o voto, que é como se mantesse, e há de acontecer agora. Sim, nestes dias. Neste caso, um apontamento só muito breve sobre este conclave, nessa progressão de representantes de todo o mundo, com o Papa Francisco, há de facto essa representação de cardeais cada vez mais alargada a todos os países. Sim, portanto, se não estou em erro, há cardeais de cerca de 70 países. Sim. São cerca de 130 cardeais. Portanto, nunca, até hoje, portanto, no futuro poderá ser diferente, nunca a Igreja esteve tão representada no Colégio Cardinalício, portanto, ou nunca o Colégio Cardinalício manifestou tanto a catolicidade da Igreja. Portanto, isso também manifestará, primeiramente, um desafio de haver um consenso entre cerca de 130 pessoas diferentes, que, tanto como eu tenho percebido, nem sequer se conheciam, alguns. Estão nos últimos dias a ter essa possibilidade nas chamadas congregações gerais de se conhecerem, não é? E fica esse desafio para chegarem aos 2 terços necessários. Sim, e acima de tudo, acho que conseguirão eleger um Papa que responda aos desafios do tempo presente, como tem sido, aliás, assim, recorrente na história da Igreja. Aliás, o século XX, diferente, até destaca-se do resto da história da Igreja no sentido que até hoje, até 2025, foram eleitas pessoas, todas elas notáveis e que tiveram um papel muito importante na vida da Igreja. João Francisco Pereira, agradeço este olhar sobre a história dos conclaves, que de facto remonta a séculos muito recuados, e muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Obrigado.